pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Como vocês acabaram de ver com essa pequena intro, o assunto de hoje vai ser desvio social e crime, tendo também alguns outros assuntinhos ali no meio. Então, sem muita enrolação, vamos partir para o primeiro tópico do vídeo, que inclusive vai ser narrado pelo nosso editor. Partiu! A ação de afrontar determinados padrões sociais e causar desaprovação, hostilização, punição e condenação por parte da sociedade é conhecida como desvio social. A palavra desvio está relacionada com desviar, que significa sair do trajeto. Em sociologia, a preocupação é tanto saber o que faz com que as pessoas se mantenham no trajeto, como com o que faz com que as mesmas se desviem dele. Um desvio é uma violação de uma norma social, e quando as pessoas veem indivíduos se comportando de forma desviante, tendem a reagir de uma certa forma. A resposta a esse desvio pode acontecer de várias formas, como a exclusão de alguma interação social ou castigo, por exemplo. O desvio também pode se referir a um grupo, como uma torcida de futebol que comete vandalismo ou agressão. Os desvios variam de sociedade para sociedade. Sendo assim, uma mulher com o corpo totalmente coberto por uma burca pode ser vista como exemplo em países muçulmanos, já quando no Brasil, mostrar um pouco de pele não é visto com maus olhos. E a mesma coisa acontece com a liberdade sexual, onde em poucos lugares já se é aceitável. Também é importante ressaltar que não é toda reclamação que pode ser classificada como desvio, depende do número de pessoas ofendidas e do grau da ofensa. Toda sociedade estabelece normas para evitar os desvios sociais, e essas normas, por sua vez, exercem o controle formal e informal. Um exemplo de controle informal seria um quadro de horários, o respeito ao professor, ter modos em um restaurante ou até o tipo de cabelo. Já um exemplo de controle formal seriam as leis, como não roubar, não matar, racismo e etc. Agora vamos falar sobre desobediência civil. Então, o autor americano Henry David Thoreau, em 1849, foi o pioneiro na teoria desta prática. E a ideia principal que o Henry quis passar é a de que é possível ir contra alguém que se explora ou faz sofrer um outro homem, sem que se danifique suas condições morais. Bem, basicamente ele esclareceu que não precisamos lutar fisicamente contra o Estado, mas sim não apoiá-lo de forma a atingi-lo, como sonegando impostos, por exemplo. O que Henry fazia a propósito? Todo esse conceito deve soar familiar. E pois Henry não foi o primeiro a praticar ou surgir com essa ideia. Mahatma Gandhi e Martin Luther King usaram da desobediência civil nos seus movimentos revolucionários. Mas nem toda passeata ou manifestação é necessariamente desobediência civil, pois em alguns casos, os manifestantes ainda apoiam o Estado de outra forma. Pode ressaltar-se também que, ao mesmo tempo em que a desobediência civil pode afetar negativamente tanto o Estado como a sociedade, também pode ser positiva, já que é um meio de se lutar contra o sistema injusto e opressor. A sociedade brasileira é muito complexa, o que torna difícil a tarefa de apontar os fatores responsáveis pela alta criminalidade tão característica no nosso país. Porém, por mais que sejam vários os possíveis fatores, podemos citar alguns em especial, como a pobreza, por exemplo. As estatísticas relativas a homicídios, roubos, assaltos, sequestros e entre outros têm mostrado que esses crimes são praticados por pessoas vindas em grande parte das classes pobres, sobretudo dos bolsões de pobreza das grandes cidades. Mas é claro que a pobreza e desigualdade social não levam todo o mérito, já que educação deficiente, desemprego, tráfico de drogas e etc. são outros fortes fatores no aumento da criminalidade. As penas e prisões, não só na atualidade, se mostram instrumentos ineficazes quando o assunto é punir e ressocializar, tendo como base o fato de que são poucos os casos de êxito na recuperação do indivíduo. Não é nenhuma novidade que mais de 80% dos presidiários acabam voltando para a vida do crime mesmo após a prisão. Isso se dá não só pela incompetência do Estado, mas também pela controvérsia que é o sistema carcerário, o qual já foi comprovada a total inutilidade do seu propósito. Toda a história da prisão, punição e ressocialização se torna bem mais delicada e complexa, dependendo do local onde for aplicada. A situação do Brasil, por exemplo, é totalmente caótica, tendo em vista as leis nada plausíveis com a realidade do país. Se analisarmos mais profundamente, o problema no qual nos deparamos são muito complexos. Um exemplo é a superpopulação carcerária, onde celas com capacidade para 30 pessoas abrigam mais de 60. E a situação não fica ruim apenas para os encarcerados. Os guardas penitenciários também sofrem com medo de represálias e rebeliões por parte dos criminosos. Fora, é claro, o controle exercido pelas facções criminosas, onde o crime reina dentro e fora das prisões. Existe, porém, unidade de progressão no Brasil, onde o objetivo é a ressocialização do preso, tendo ele acesso à saúde, alimentação adequada, estudo e trabalho. Ainda nesse assunto de crimes e tals, tem umas coisinhas que eu gostaria de estar falando sobre, começando com o habeas corpus,
É uma ação ali da parte jurídica que serve para parar ou prevenir qualquer restrição ilegal do direito de ir e vir. Sendo que existem dois tipos de habeas corpus: o liberatório, que age parando uma restrição ilegal que já está ocorrendo, e o preventivo, que age prevenindo uma restrição que vai ocorrer. Existe também a imputabilidade, que é outro lance jurídico que corresponde à capacidade de atribuir a outro alguém a culpa por um delito. Há também o crime inafiançável, que é aquele onde não se cogita o pagamento de fiança, muito menos a liberdade provisória do indivíduo, sendo exemplos como racismo, tortura e estupro. E por último, a corrupção ativa e passiva, sendo a ativa um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, e a passiva sendo um crime cometido por um funcionário público. Agora, antes de irmos para os finalmente, eu quero apresentar a vocês uns amigos que me ajudaram tanto na produção do vídeo, como para chegar numa conclusão final sobre o assunto. Bem, depois de conversarmos, entramos no consenso de que a questão do crime e da violência no Brasil é muito mais complexa do que aparenta. Há muitos fatores que devem ser analisados para podermos entender as causas e as consequências do desvio social e do crime, principalmente quando se trata do Brasil, um país extremamente rico em cultura e diversidade, mas que precisa ainda crescer muito como Estado e nação. Então foi isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esqueçam de compartilhar e comentar. E papoca esse like! É isso, gente, até a próxima! Valeu!